O Brasil vive um novo cenário migratório. Neste ano, a Polícia Federal registrou um aumento expressivo na quantidade de pedidos de reconhecimento da condição de refugiado no país. Entre janeiro e abril de 2018, o número de solicitações ultrapassou a marca de 19 mil. O resultado do primeiro quadrimestre é 161% maior do que o computado no mesmo período de 2017. E aí vem aquela dúvida: quais são os direitos desses imigrantes no Brasil? Este é o assunto do estúdio de hoje e quem está aqui com a gente me ajuda a esclarecer isso é o advogado Pedro Galotti. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. Eu gostaria de começar pontuando, nem todo imigrante é refugiado, né? Há uma diferença. Migrante é aquele que tem o desejo de mudar do seu país de origem e se estabelecer em outro país. É um termo genérico. O refugiado é também um migrante, mas no sentido que ele está fugindo do país dele por perseguição de raça, por perseguição religiosa, por perseguição política, ou mesmo também por violação sistemática dos direitos humanos. Então, a pessoa não consegue mais viver no seu próprio país e precisa sair do seu país para ir para países vizinhos ou países mais longínquos para poder viver. E essa lei recentemente teve uma alteração, né, muito importante. Eu gostaria que o senhor pontuasse isso. No caso dos refugiados, existe a Lei 9474 de 1997 e ela praticamente traz o Estatuto dos Refugiados para o Brasil e tem funcionado muito bem desde essa época. O que alterou agora em 2017 foi o Estatuto do Estrangeiro, que foi revogado completamente, foi extinto, substituído por uma nova lei, a Lei de Imigração, que é a 13.445 de 2007. Essa lei é uma mudança de paradigma no Brasil. Antigamente, o Estatuto Estrangeiro era muito restritivo, tinha muita reserva de mercado, né? Então, empregos somente para brasileiros, era muito difícil um estrangeiro conseguir um emprego no Brasil. E tinha toda uma fiscalização, uma vigilância desnecessária sobre o estrangeiro no Brasil. Isso é alterado em 2017, como eu falei, e essa nova lei ela segue os direitos fundamentais e as garantias fundamentais que já estão dispostas na Constituição Federal de 88. Ou seja, em síntese, os estrangeiros no Brasil têm os mesmos direitos que os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Nessa questão, eles têm os mesmos direitos e têm alguns deveres também, né? Com toda certeza. Eles precisam, para conseguir esses direitos, eles precisam se regularizar. Um estrangeiro, um migrante irregular no Brasil tem a sanção administrativa de deportação ou mesmo de expulsão. Mas se não tiver nenhum problema, ele se regularizando por meio da Polícia Federal, por meio do Ministério da Justiça, por meio do Ministério do Trabalho, há diferentes competências de cada um desses ministérios, eles têm os mesmos direitos fundamentais que o brasileiro. Ou seja, na questão econômica, ela pode trabalhar, gerar renda, vai ter que contribuir com tributos, mas na questão, por exemplo, do voto, essas outras questões, isso como é que funciona? A Constituição, até o momento, não permite que o estrangeiro, qualquer que seja, vote. Tem que ser brasileiro nato. Tem que ser brasileiro ou brasileiro naturalizado, que é o estrangeiro que conseguiu a cidadania brasileira, ou seja, os seus direitos políticos de votar e ser votado. Então, há uma demanda, principalmente de imigrantes de São Paulo, por participar de eleições municipais. Se eu vivo aqui no Brasil há 20, 25 anos, por que eu não posso votar no vereador? Mas isso aí teria que mudar a Constituição, Teria que mudar né? a Constituição. É muito mais amplo. Exatamente. O que acontece em São Paulo, que é muito progressista, há eleições para subdistritos em São Paulo, que não passam pela urna eletrônica, nem pela organização do TSE, ou do TRE, nesse caso. Então, tem uma vaga, tem uma cadeira lá para o estrangeiro em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Mas isso, assim, pelo que eu sei, é só São Paulo. Ainda porque cabe discussão, né? Na Cabe questão do discussão. visto temporário, isso também que são vários detalhes, né? E um é bem diferente do outro, né? A questão dos vistos, hoje, pela nova lei, a Lei de Imigração, tem 5 vistos, especificamente. Tem um visto temporário, tem um visto temporário, tem o visto de visitante, tem o visto temporário, tem o visto de cortesia, de diplomático, que são questões mais ligadas ao Ministério das Relações Exteriores. Mas, assim, se você é visitante, você vem por um período no Brasil e você vai embora.
pelos mais diversos motivos, tanto turismo, quanto negócios, quanto tem até algo bem interessante. Você faz faculdade em outro país e nas férias você quer fazer um estágio no Brasil. Então existe um visto de visitante de férias-trabalho, né? É só durante as férias você pode fazer um estágio no Brasil. Tem várias finalidades, ou visto para cuidar da saúde aqui no sistema, no SUS ou em qualquer clínica privada. Tudo isso tem trâmites, né? Tem vários trâmites, com certeza. Sempre para pedir a regularização na Polícia Federal. A Polícia Federal hoje é o órgão por excelência para a questão da imigração no Brasil. Para a gente concluir, quem está em dúvida em relação a isso deve procurar a Polícia Federal? Qual a porta de entrada? O que procurar? O melhor site com as informações é a da Polícia Federal mesmo, na área de imigração. Tem lá todas as informações, formulários que precisam ser preenchidos, inclusive de refugiados. E para autorização para trabalho no Brasil, tem uma autorização de residência e para você conseguir um emprego, um trabalho no Brasil, é especificamente o Ministério do Trabalho. Então, o Ministério do Trabalho cuida desses formulários, dessas solicitações e depois passa para a Polícia Federal. Tá certo. Pedro Galotti, advogado, muito obrigado pelas suas explicações. Muito obrigado, Bida.